vai bem? Oi. Eu, às vezes, falei assim, nossa, tem hora que eu falo assim, nossa, quando eu falo que tem coisa na economia brasileira que tá boa, eu falei, tem aquela piada do sujeito, né? Já contei aqui, o sujeito ouve, Larissa, que tem um maluco descendo a Anchieta na contramão. Ele ouve no rádio. Essa é boa. Aí sabe o que ele fala? O quê? Não, não é só um, são dezenas, centenas. Entendeu? É boa, entendi. É. Coitado. O maluco fala, não, são centenas. Não. Às vezes eu falando, não, mas escuta, a economia brasileira não está indo pro buraco, não, aí. Eu falo, nossa, lendo a imprensa brasileira, alguns nichos em particular, os mais histéricos, a impressão é que a coisa está indo pro brejo. Ô, Larissa, e não é que não tá? Eita! Ei. Há números demonstrando que não. E tem uma pessoa muito importante que também falou que não. Não, eu vou bem. Vou bem. Eu. Quando nesta minha volta triunfal, um banqueiro fala coisa que eu já falei sobre o Brasil, sendo ele banqueiro, e eu sendo esta coisica, esta pobre coisica, como na música, vai ver que eu estou certo. E vai ver que o banqueiro entende mais do que alguns professores de Deus que estão por aí, que não conseguem escrever 2 parágrafos sem dirigir ofensas, diretas ou indiretas, ao presidente Lula. Não é? Num esforço de capturar o público bolsonarista. Não obstante, os bolsonaristas mandam jornalistas embora. Né? Talvez não todos, mas houve jornalista expulso lá do CIPEC. A turma da liberdade não quer saber de jornalista, não. Mas tem gente que quer, acho. Mas vamos falar de carrinho cheio, vai. As famílias brasileiras estão conseguindo colocar mais produtos nos carrinhos de compra. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 7,8% nos itens adquiridos a cada ida do consumidor ao supermercado. Em relatório produzido pela Kantar, especialista em dados e consultoria, o estudo Consumers Insight, primeiro quarto de 2024, fez uma comparação da cesta de consumo entre março de 2023 e março de 2024. Os alimentos enquadrados nas categorias de sabor e prazer tiveram os aumentos mais significativos. No período avaliado, bazar cresceu 9,9%, seguido por bebidas e doces com 9,4% de alta e 9,3% de aumento, respectivamente. Salgados com 7,7% e higiene e beleza com alta de 5,3% vem em seguida. E eu gostei da parte do sabor e prazer, que é tudo que eu quero na vida. Vai bem? Sabor e prazer. E saúde para poder aproveitar as duas coisas. E isso se deu, claro, em razão do desempenho do emprego. Né? As pessoas estão empregadas, aumento da renda. Sim, elas estão indo menos ao supermercado, mas quando você vai menos ao supermercado é porque a inflação também está sob controle. Né? Então, assim, não, o Brasil não está à beira do abismo. Dívida é uma coisa importante de ser vista, não pode disparar. Déficit é uma coisa importante. Mas esses não são os únicos fundamentos da economia brasileira, como alguns tentam fazer crer. Isso é mentira. Entendem? Então é preciso ter um pouquinho... Gente, tem espaço para fazer oposição ao governo. Tem um monte de coisa. Criem, enfim.
Parem de vender a catástrofe. É feio. Nós temos aqui o exemplo. Não é? E um banqueiro aponta o absurdo de se falar em abismo no país. Quem foi? Vai lá. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse hoje que a interpretação de que o Brasil estava se encaminhando para a beira do abismo por causa das recentes altas no dólar é exagerada. Em declaração à Folha, ele lembrou dos dados positivos da economia brasileira. Disse o seguinte: depois de muito tempo, a alta do dólar voltou ao centro do noticiário como símbolo do risco de uma crise. Não é verdade. Como falar em crise num país com fundamentos positivos, como o crescimento na faixa de 2% ao ano, desemprego em queda, recuperação da renda, inflação dentro da meta e balança comercial robusta? Eu falei todas essas coisas aqui. Sim, Trabuco é um homem insensato. Nunca ouvi falar para botar fogo no circo. E aqui ele não está adorando a pílula. Ele está apenas falando a verdade. Não é? Nós temos a quarta ou quinta balança comercial do mundo. Parem com isso. Reservas formidáveis para a economia brasileira. Ah, mas tem a dívida. Tem o déficit. Tem que cortar gastos. Mas essas são algumas das questões. E ele falou também sobre Gabriel Galípolo como eventual presidente do Banco Central. Vamos direto para as aspas, vai lá. Ele falou: Galípolo fez um excelente trabalho no Ministério da Fazenda e tem um desempenho consistente no comando da política monetária do país. Será, portanto, uma troca sensata que tem como lastro a credibilidade e a tempestividade. Isso, a tempestividade é a coisa feita no tempo certo, que foi outra coisa irresponsável que vagabundos andaram estimulando, que é colocar em dúvida a credibilidade do Banco Central antes mesmo dos diretores serem nomeados. E tudo isso começou naquela divisão dos 5-4 em razão da taxa de juros, na suposição de que os 4 que votaram por um corte maior estariam sob o comando de Lula, que é absolutamente mentira. Porque então seria preciso supor que os outros 5 estavam sob o comando de quem? Da oposição? Não sejam vigaristas.